Neste vídeo, nós vamos fazer novamente uma fonte de bancada, agora 24 volts e 3 amperes. Pô, mas de novo, e uma fonte complexa assim, não poderia ser só um LM como a gente já usou? Poderíamos, mas essa aqui tem algumas coisas bem interessantes, apesar de usar um componente muito antigo. Mas talvez vocês já tenham alguma das fontes, ou já tenham visto alguma das fontes que usam esse componente aqui. É um componente bem legal e a gente vai ver que ele é bem flexível para criar coisas novas. Então nós vamos fazer uma de 24 volts 3 amperes, mas nós vamos aumentar isso até o final do vídeo. Vamos lá para a mesa ver como é que é o desenho desse circuito. Então, vindo aqui para a nossa tela, eu já fiz uma primeira parte aqui do circuito para não ficar muito demorado, e a gente começa com o transformador. Nesse nosso primeiro exemplo, eu começo com um transformador de 23 volts 3 amperes, que é a tensão que eu quero regular na saída de 3 a 24 volts com 3 amperes. Então a primeira parte é uma ponte retificadora, ou mesmo com 4 diodos, como está aqui no desenho. Na nossa prática, nós vamos usar uma ponte retificadora de 7 amperes. Recomenda-se aqui sempre o dobro ou até o triplo da capacidade do meu transformador, então da minha saída. Se eu quero uma saída de 3 amperes, eu uso então uma de pelo menos 6 amperes. No caso aqui nós estamos usando uma de 7 amperes. Logo em seguida eu vou para a filtragem com 2 capacitores. Um capacitor de maior capacitância, um capacitor eletrolítico, e aí novamente qual a tensão desse capacitor? Pelo menos maior que essa, então começando aí em 25 volts, mas eu gosto sempre de ter uma folga, porque tu pode ter algum tipo de pico, então eu uso aqui um de 50 volts. Estou usando de 3.300 microfarads. Aqui uma lembrança, existe uma regra popular que diz que para cada ampere eu tenho que usar 1000 microfarads. Essa regra não é bem real, né? Isso tudo depende do tamanho do ripple que eu quero ter na saída. Então a gente pode usar isso como uma base, mas existe um cálculo para saber qual o ripple aceitável em cima da minha saída da fonte, e aí sim eu vou calcular o tamanho do capacitor. Eu aqui estou usando exatamente isso, né? 3.300 microfarads, ou seja, 3.000 para 3 amperes, 1000 por ampere. E estou adicionando um segundo capacitor cerâmico para que eu possa reduzir também alguma coisa de alta frequência. É um capacitor bastante pequeno para ser picofarad, exatamente para pegar esse detalhe de alta frequência. E aí eu coloquei um LED, também opcional, né? Um LED de 10K, um resistor de 10K com um LED de qualquer cor. Vejam que o resistor é muito acima daquilo necessário para 24 volts, mas é só um LED sinalizador, eu não quero o máximo da potência deles, eu só quero que ele indique que está ligado à fonte ou não. Toda essa etapa aqui, ela é opcional se eu entrar com uma fonte DC. Por exemplo, se eu quiser usar uma fonte chaveada, uma fonte de um notebook, por exemplo, uma fonte de 19 volts 3 amperes, para utilizar nesse circuito, sem problema nenhum, elimino toda essa primeira parte e ligo o positivo e o negativo. Aqui nós estamos usando com transformador no nosso teste de bancada. E agora vem o LM327, né? O LM327. O LM327 é um regulador já bastante antigo, não é nenhuma novidade, mas é um regulador muito interessante. Qual é a limitação maior desse regulador? Ele tem uma saída de 125 mA, que é a saída número 10. Então eu regulo a tensão aqui na saída 10. E isso é muito pouco, né? 125 mA, olha, posso fazer algumas coisas sim com 125 mA, mas é muito pouco para a maioria dos casos. Então eu vou adicionar a essa saída um transistor, para que eu possa aumentar a potência da corrente. E com isso eu faço a saída dele ser o regulador da base do BD3139, que na verdade ele está numa topologia Darlington com o TIP 41. Então ele vai regular a base para me dar um ganho maior do que o TIP 41. Apesar do TIP 41 ser um transistor de potência que tem um ganho interessante. Mas eu coloco com essa cascata. E para aumentar um pouco mais a nossa corrente, eu coloco um segundo TIP 41 em paralelo. Então eu estou trabalhando com 2 TIPs 41 em paralelo com essa saída. Isso vai me permitir que eu consiga obter os 3 amperes de saída. A pergunta, mas o TIP 41 não suporta 6 amperes? Na teoria sim, mas existe toda uma questão do circuito que não vai fazer com que ele possa ir a essa capacidade máxima.
Inclusive, vejam que ele vai suportar, porque eu estou trabalhando com 2 em paralelo, algo em torno de 1,5 ampere de potência. Ele vai esquentar muito, porque eu tenho uma capacidade também de transformar toda essa energia de redução de tensão em calor, que vai me transformar isso em watts, e aí ele suporta um número X de watts. Então eu posso não suportar uma corrente maior, mesmo quando o meu transistor suporta. E para essa configuração, ele vai suportar, com os 2 em paralelo, 3 amperes. Para fazer a equalização da saída, eu estou usando aqui 2 resistores de 0,12 ohms, e aqui ele precisa ser de pelo menos 5 watts, cada um deles pelo menos 5 watts, preferencialmente depois eu coloco mais um resistores, eu já vou explicar depois porquê, e aí eu tenho a minha saída positiva. A saída negativa vem lá do negativo. Então eu montei a minha saída de potência. Agora eu preciso montar a regulação, né? Como eu regulo a tensão que eu quero na saída. E esse é basicamente um potenciômetro, onde eu vou colocar a referência da energia, que vai ser no pino 6, e a porta comparadora, que é o pino 5. Então eu vou fazer uma comparação entre 5 e 6 para saber a tensão que eu quero. Isso é bastante simples. O que eu estou fazendo aqui? O pino 6 e o pino 5 são responsáveis então para a comparação, para definir a tensão de saída. Então simplesmente o que eu estou fazendo é colocando um potenciômetro que vai variar entre o 5 e o 6. E com isso eu consigo definir, varia a referência, né? Quanto tensão de saída eu quero, porque à medida que eu variar a referência, ele aumenta ou reduz essa tensão. Bem simples. Essa etapa de potência. Vou puxar um pouco para baixo aqui. Parece pronto, né? Mas a gente tem mais algumas pequenas coisinhas. Primeiro, aqui na saída eu preciso colocar algum capacitor para me reduzir qualquer tipo de ripple, de ruído, né? Que eu possa reduzir. Então eu vou colocar um capacitor aqui. E esse capacitor ele pode ser de 100 microfarads até 1000 microfarads. Eu optei usar um por 1000. Qual é a desvantagem de usar um de 1000 microfarads aqui? A desvantagem de usar o de 1000 microfarads é que quando eu ligar e desligar o circuito eu vou ter uma queda mais lenta e um start mais lento. Porque precisa carregar o capacitor no start e precisa descarregar o capacitor quando eu desligar a fonte. Então eu tenho uma pequena subida e uma pequena descida mais lenta do que se eu tivesse um capacitor um pouco menor. E aí, dependendo da aplicação, vocês vão optar pelo capacitor que vocês acharem mais interessante. Eu estou usando aqui um de 1000 microfarads, né, ou 1 milifarad. E rumo ao fim do nosso circuito, esse LM ele exige uma outra questão. Eu vou precisar colocar nele o controle de corrente. Não se alvorocem por enquanto, nós vamos fazer simplesmente isso fixo. Eu vou colocar aqui o controle de corrente, que é na porta 2 e 3, e ele trabalha junto com a porta 4, um simples divisor de tensão para deixar fixa a liberação dessa corrente. Então lembre-se que eu disse que é uma comparação entre o 3 e o 2 para definir a corrente, mas eu não liguei aqui no 3 e o 2, eu fiz a base do 3 e vou puxar aqui do 3 a minha saída. E para o 2 antes desse resistor. Então o que a gente está calculando é com esse resistor aqui eu faço a diferença entre o 2 e o 3, sendo que eu coloco aqui também a base do negativo para ter a referência.
E aí no 4 aqui eu também uso um capacitor. E além do controle da corrente, ele também tem o controle da frequência. Então, eu vou usar esse capacitor para ligar essa sonda de frequência dele, que é o pino 13, ao pino 4. Então, na prática, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente ignorando os sensores, fazendo um circuito para que o LM entenda que está tudo bem, ele não precisa se preocupar com isso. Então, ou seja, eu não tenho um controle de corrente aqui. Eu tenho simplesmente um controle de tensão aqui. E aí eu tenho a minha saída pronta em 3 amperes. Construída a fonte, vamos testar isso lá na bancada. Então aqui na mesa, vamos entender um pouco do desenho do circuito. Então nós temos o nosso trafo, um trafo de 24 volts 3 amperes, 110 ou 220, no meu caso eu estou usando 220, que é a tensão da minha residência. Bom, ele entra aqui e entra na parte de retificação através dessa ponte, que é uma ponte de 7 amperes. A recomendação é que a gente use o dobro da capacidade de corrente do que o que a gente vai realmente utilizar. Então eu estou usando uma de 7 amperes. Poderia ser uma maior, mas não poderia ser uma muito menor. Aqui minha etapa de filtragem, onde eu tenho 2 capacitores, um eletrolítico de 3.300 e mais um de 220 pico cerâmico, que vai absorver aquelas frequências mais rápidas. Saída daqui eu coloco o LED. Esse LED é opcional e na verdade toda essa etapa é opcional, como a gente viu lá no circuito. É se eu quiser usar um transformador, mas se eu quiser usar, por exemplo, uma fonte de PC, se eu quiser usar uma fonte notebook, eu vou entrar daqui para frente no circuito. Continuando aqui a entender o circuito, eu venho com ele até o meu LM723. O 723 é o circuito que vai fazer a regulagem da tensão. E para isso, ele conta com esse potenciômetro de 5K, onde eu defino para ele qual a tensão de saída. É bem simples, é só isso. É muito parecido com os LMs que a gente já conhece. A limitação dele é a baixa saída de corrente. Ele permite uma utilização de corrente de até 150 mA, o que é muito pouco para qualquer tipo de fonte de bancada, né? Tornaria a solução muito restrita ao uso. A vantagem é que é uma fonte linear, então ela não tem o ruído de PWM. Mas como é que eu posso aumentar essa potência? Então nós estamos aumentando a potência através de 2 transistores, e ele já é preparado para isso, nós estamos usando nada mais do que o que está no datasheet dele, com algumas mudanças. Estou usando aqui 2 TIP 41, que em paralelo vão suportar tranquilamente os 3 amperes. Vocês podem perguntar, mas o TIP 41 suporta mais do corrente do que isso, e estamos usando 2. A questão é que por ser uma fonte linear, todo o excesso de potência, ou seja, da tensão vezes a corrente que eu estou desprezando na saída, ele vai transformar em calor. Essa é a grande desvantagem. Essas fontes normalmente são pouco eficazes em relação a consumo de energia. Então elas gastam muito para produzir relativamente pouco. A vantagem é que eu tenho uma saída limpa, uma saída sem ruído. Diferente de uma PWM ou essas fontes que a gente compra, esses step-down DC-DC. Então nós vamos fazer um primeiro teste com ela e ver se realmente ela funciona, começando em 4 watts. Só para comentar, aqui está o capacitor de saída. Eu acho que esse aqui é um capacitor grande, eu optei por botar um de 1000 microfarads, mas eu acho que aqui um de 100 microfarads seria mais do que o suficiente. Isso vai tornar a nossa regulagem da tensão lenta. Eu vou mexer, ele vai demorar, principalmente quando não tiver carga. Mas aqui só para a gente testar, então eu vou ligar em 220 e vou ligar aqui o multímetro na tensão de corrente contínua para a gente testar a saída da tensão. Por enquanto, sem carga. Então eu liguei em 220 volts, 24 volts de saída. Agora eu vou girar o potenciômetro. Vejam que é bem suave, bem tranquilo de fazer a medição e ele é bem assertivo. Ó, vocês viram como eu parei de mexer e ele demorou? Por quê? Por causa do capacitor. Então esse capacitor grande sem carga ele acaba atrapalhando. E aí vem uma das questões, né? Puxa, mas eu não consigo chegar a 0. Eu vou chegar próximo a 3 volts, 3 volts e meio. Então é o que está marcando aqui. 3 volts e meio.
Tá? Realmente essa é uma desvantagem desse circuito aqui. Mas está aí. Bom, vamos colocar uma carga nela para ver como ela se comporta. Então eu montei a lâmpada de 400 mA e vamos ver como fica com essa carga aqui. Vou ligar a fonte, só vou botar bem baixo, porque essa lâmpada é 12 volts, eu não posso botar mais do que isso, né? Então eu estou com 4 e está lá, funcionando perfeitamente. 7, 9, 10, 11... Veja que a resposta agora é quase instantânea, porque o capacitor acaba sendo consumido, a carga absorvida pela lâmpada. Um pouquinho mais de 12, vamos baixar um pouquinho. 12 volts. Tá certo? Então aí está o nosso circuito. Funciona perfeitamente, fácil de montar, tem um pouco mais de componentes, mas é um circuitinho tranquilo e vai suportar uma corrente interessante. Bom, agora a pergunta desse circuito é, ele suporta realmente 3 amperes? 4 amperes? E nós vamos mostrar isso. Eu vou ligar aqui uma lâmpada, mas por muito pouco tempo, que é uma lâmpada de quase 4 amperes, é 1360, 1370, que é uma lâmpada de halogênio de carro. Então é o que eu uso muito nos meus testes aqui. Bom, essa lâmpada ela é muito forte, ela vai puxar muita corrente e ela esquenta muito rápido. Esse tipo de fonte eu preciso colocar nesses dois chips, ou os transistores de potência que eu estiver usando, um dissipador muito grande, preferencialmente com um cooler refrigerando ele. E eu não vou montar isso aqui, então eu vou ligar ele muito rapidamente, só para vocês verem que ele vai drenar sem problema essa corrente. Vou ligar e vou baixar um pouco aqui a tensão, só para a gente testar que funciona. Mas vou tentar ser rápido, senão vai queimar esses chips. Eu vou colocar aqui um pequeno dissipador. Não façam isso em casa, crianças, mas aqui é só para a gente testar. Só para me dar alguns segundos antes de fritar os chips. Como eu disse, eu preciso aqui ter uma refrigeração. Então eu vou fazer a ligação, eu já vou deixar em 12 para não perder a marcação que eu fiz aqui com o multímetro. Então eu vou ligar, você vê que a lâmpada já vai ligar forte. Já ligou e agora eu vou baixar ela. Vejam que funciona tranquilamente na corrente desejada. Então eu botei esse dissipador aqui, nesse projeto aqui, e o dissipador esquentou bastante, até os transistores nem esquentaram tanto. Então ele cumpriu o papel dele, acabou ele esquentando, que bom. Deixa eu botar um coolerzinho aqui. A ponte esquentou também, é uma ponte de 7 amperes, nós chegamos perto dos 4. Passei da metade, então ela acaba esquentando e não tem problema, ela suporta 7 amperes. Só que para isso eu preciso botar ela num dissipador também. Então por isso que a gente recomenda 2 até 3 vezes mais uma ponte, para que ela possa não precisar ter um dissipador colado nela. Aqui, eu usando dessa forma, se eu quisesse usar os 4 amperes, eu teria que ter uma pontezinha talvez de 10 aqui para me dar tranquilidade em relação à dissipação de calor. E o resto é isso aqui, né? Então, botar aí o BD139 não precisa estar com um dissipador, porque ele basicamente é só um controlador dos transistores de potência. Então tá aí uma fontezinha bem legal, bem tranquila. E por que trazer ela? Bom, digamos que eu não queira uma fonte de 4 amperes, 5 amperes, que vai me suportar isso aqui. Eu quero uma fonte de 10 amperes, eu quero uma fonte de 20 amperes. E é possível fazer com esse mesmo circuito? Sim, é possível fazer uma fonte de até 20 amperes exatamente com esse mesmo circuito. Quer dizer, exatamente não, com uma pequena modificação. Eu vou mostrar lá na tela para a gente encerrar o vídeo mostrando essa possibilidade. Então nós vimos que o circuito realmente funciona com os 3 amperes, funciona bem, regula bem, aquece bastante os chips. Lembrem, nós estamos num circuito linear e com isso a gente desperdiça muita energia transformando a etapa de potência em calor. Então grandes dissipadores são necessários. Nesse mesmo circuito aqui, eu preciso ter um grande dissipador, mesmo com 3 amperes, nos 2 chips. Não, mas eu queria aumentar essa potência, eu não quero 3 amperes, eu quero 9 amperes. Então é bem simples.
E a partir de agora, a minha fonte não é mais de 3 amperes, ela é de 9 amperes. E falando agora em 9 amperes, esses dois chips, eles vão exigir mais dissipação ainda, e muito mais dissipação para suportar essa corrente. E é claro que eu também tenho que mudar no meu transformador para ele também ser 9 amperes, não existe fabricação de energia aqui. Mas tem um problema, que o chip 35 é muito caro e difícil de encontrar. Talvez não tão difícil, mas ele realmente é um pouco mais caro. O que eu poderia usar no lugar disso? Posso usar qualquer transistor de potência. Por exemplo, eu poderia usar aqui um 3055. Só que a gente sabe que o 3055 ele não tem a mesma potência que um chip 35. Então o que eu posso fazer aqui para aumentar para os 9 ou até 10 amperes? Muito simples. Eu vou copiar e adicionar mais chips 35. Eu não vou desenhar o resto aqui, mas basicamente é ligar o BD39 nas bases deles, colocar o resistor e ligar aqui. E acabou. E é só isso. E com 4 chips 35, como eu tenho uma dissipação melhor de calor, eu vou conseguir chegar tranquilamente aos 10 amperes. Ah, mas ok. E se eu trocar esses 4 para chips 35? Se eu usar esses 4 com chips 35, eu vou chegar aos 18 amperes. E aí nós temos a nossa fonte com 18 amperes. Mas eu queria falar rapidamente sobre isso e não desanimá-los a fazer uma fonte dessas. Mas uma fonte linear com toda essa corrente, ela não é interessante. Uma fonte linear, normalmente, ela vai ter uma eficiência de 30%. Ou seja, 70% de toda essa energia, que é bastante, eu vou estar transformando em calor. Além disso, eu vou ter que gastar mais energia para poder dissipar todo o calor desses transistores. Então, com essa potência, a não ser uma casa muito específica, que eu vou usar toda essa potência, não preciso represá-la, mas para uma fonte regulável de bancada, eu nunca usaria tanta potência numa fonte linear. Como eu disse, são casos e casos, mas eu não vejo isso como uma vantagem. Nesse caso, eu prefiro usar uma fonte chaveada. Nós ainda vamos ver como fazer um bom regulador chaveado para bastante corrente também aqui nesse canal, qualquer hora dessas. Mas aqui eu tenho, então, uma fonte regulada de 24 volts e 18 amperes. Era isso, pessoal. Está aí o nosso circuito de fonte de bancada com o 723, um circuito bastante antigo, mas muito interessante de se trabalhar. Permite fazer algumas fontes até robustas, mas eu gostei de montar circuito, gostei de trazer para vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Era isso e valeu!